Gente, olha, as secretarias estaduais de saúde divulgaram até esta quarta-feira 350 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, em 17 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, foi registrada a primeira morte pelo coronavírus no nosso país, confirmada ontem, terça-feira, pelo governo estadual. A vítima foi um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular da capital paulista. Segundo os médicos, ele tinha diabetes e hipertensão. O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de ontem, contabilizou 291 infectados em São Paulo. E para saber mais sobre essa pandemia, nós vamos conversar agora com o médico Dr. Orestes Previtali. Seja bem-vindo aqui na nossa casa no Mulher.com. Prazer recebê-lo. Prazer é meu estar aqui com vocês. Doutor, está todo mundo preocupado, todo mundo assustado. Nós temos ouvido coisa que eu estou desesperado, eu estou com medo, né? E tivemos a primeira morte em São Paulo. Alguns dizem que nós ainda estamos começando, outros dizem que vai passar porque já estamos tomando as providências devidas. De forma geral, né, qual que é o sentimento, né, como médico, que nós devemos cultivar no coração neste momento? Dá para falar isso agora? Em primeiro lugar, é não entrar em pânico, né? É uma situação nova dentro desse cenário do novo coronavírus. A doença se chama Covid-19. É um vírus já há muito conhecido pela medicina, né? E que agora sofreu uma transformação, uma mutação e está causando essa doença em todo o planeta. Em todos os países nós temos notícia aí da doença já acontecendo, né? A mensagem é não entrar em pânico, mas manter todas aquelas situações de etiqueta social, de cuidados, de higiene, para que nós consigamos aí estar diminuindo a possibilidade do contágio. O que preocupa nessa doença é a velocidade com que o contágio acontece. É uma doença de transmissão via respiratória, através de gotículas de saliva dispersas na atmosfera, quando nós falamos, tossimos, espirramos, né? Daí a preocupação de não tocar, não ter o aperto de mão, porque a mão vai à boca, a mão vai aos olhos, vai ao nariz, né? E com isso o indivíduo ele pode transmitir, inclusive, pelo contato cutâneo, pele, né? No entanto, também sabemos que o vírus ele tem capacidade de permanecer vários dias vivo ainda em qualquer superfície, né? Sobre uma mesa, uma cadeira, um corrimão, né? Ou coisa semelhante, né? Então, a preocupação é essa, a velocidade com que o contágio acontece. Sim. No entanto, né, como você bem disse agora, explanou, nós tivemos até o momento um único caso registrado, confirmado, né, de óbito por conta da doença. Em Valinhos nós estamos com a situação bem controlada, acompanhada de perto. Nós tivemos a tarde de ontem 29 casos suspeitos, hoje tivemos o conhecimento desses 29, 10 foram descartados, né, eram negativos, e estamos aguardando ainda o resultado dos outros 19. Então, certo. Doutor, o doutor Orestes, né, para quem não sabe, e vou apresentar a vocês, além de médico, né, graças a Deus, também é o prefeito aqui da cidade de Valinhos, onde está situada a nossa TV, né, a Rede Século XXI. Então, aqui também na nossa casa, nós recebemos pessoas, porque vêm para as missas, os encontros que nós temos aqui, também é bom nós falarmos, então, da situação que se encontra aqui. Agora, no mundo todo, doutor, né, nós estamos chegando em todo o Brasil e também em vários lugares do mundo, já foram registrados 7.955 mortes. Então, e se fala em pandemia, a Organização Mundial da Saúde propaga isso como uma pandemia. Muitos dos nossos telespectadores não sabem o que é uma pandemia, né? Então, o que é? A gente pode começar aí pelo básico, o que é uma pandemia? o nome pandemia ele é utilizado quando determinada doença ela ocorre em todos os continentes do planeta, né? Ela atinge todos os continentes, então ela passa a ter o título da Organização Mundial de Saúde, dá o título de pandemia. É uma epidemia que acontece em todo o planeta. Certo. Entendeu bem? É bom entender, né, doutor, o que é uma pandemia, para também não ter ficar com tanto medo e tão Ter desesperado. ilusões a respeito da situação, Exatamente. né, criações negativas. Então vamos lá, o coronavírus no mundo inteiro chegou no Brasil. Vamos falar dos sintomas? Vamos passar esses sintomas para que fique bem claro, né? Nós sabemos que é uma mutação do coronavírus que já existia.
Sim. Não é isso? Por isso ele é chamado agora, né, com esse nome, Covid-19. Ou novo coronavírus. Ou novo coronavírus. Veio da China, se espalhou pelo mundo, a Itália é um dos países que mais sofreu, teve mais perdas, estão passando por situações difíceis. Então, hoje o Brasil nos convida a tomar esses cuidados, né? Como médico, vamos falar dos sintomas, né? Então, os mais comuns, os sintomas mais comuns, vamos olhar aí na telinha para você gravar bem que nós estamos falando dos sintomas mais comuns. Olha lá, ó. Tosse seca ou com secreção. Febre acima de 37 graus. Doutor, fala para nós então aí desses sintomas que são os mais comuns. São sintomas muito semelhantes a uma gripe comum, né? Tosse, né? Tosse persistente, febre persistente muitas vezes, o mal-estar geral, né? Coriza, expectoração, né? Porque são sintomas de vias respiratórias, de doenças de via respiratória, que é basicamente o que esse tipo de doença, a Covid-19, causa. Então, você que apresenta um quadro desse tipo, mas que ainda é em situação leve, né, uma febre baixa ou uma febre não persistente, não continuada, né, não precisa ficar apavorado. Né? Nós temos a preocupação de não criar o pânico e não sobrecarregar todo o sistema de saúde, né, do município, do país com relação a isso. Mas são exatamente sintomas muito semelhantes ao de Esses são os qualquer mais gripe. comuns, então, a tosse e a febre ali moderada. O mal-estar geral, a tosse, Agora a tem os febre. sintomas mais graves, né? Aí você entra na situação das complicações. Sintomas mais graves já são sintomas semelhantes a uma pneumonia, que requer aí, inclusive, a hospitalização do indivíduo, né? E muitas vezes até a necessidade de internação dentro de uma UTI, quando se faz necessário uma observação mais próxima ou mesmo a necessidade de uma ventilação mecânica. A pessoa precisa ser Porque a pessoa tem entubada, dificuldade de respirar. porque ela não consegue respirar. Né? A falta de ar grave, a dificuldade grave para respirar, obriga muitas vezes a usar recursos médicos para poder facilitar a respiração do indivíduo. Mas isso é numa situação hospitalar, uma situação extrema. Certo. Vamos ver então outros sintomas que existem, né? Além dos graves e dos comuns, que aí fica bem gravado, né, na sua mente. Tem outros sintomas, outros possíveis sintomas. Vamos falar sobre isso? Pois é. Todo o restante é decorrente de complicações. Né? Mas os sinais de alerta basicamente são os mesmos. Né? Dores no corpo, congestionamento nasal, mal-estar geral, na congestão garganta, nasal, diarreia, dor de inclusive. cabeça. Sim, porque quando você tem um quadro, é um vírus. Né? Assim como a gripe normal é um vírus, como nós temos algumas formas de diarreia que são causadas por vírus, como o rotavírus, então você pode ter sintomas à distância do aparelho respiratório. Um deles é a náusea, o vômito, a diarreia também, mas não são os mais comuns. Os mais comuns, de novo, são aqueles relacionados ao aparelho respiratório. A tosse, uma dificuldade, a falta de ar, o cansaço fácil, né? A febre, o mal-estar geral. Sim, se vocês quiserem participar conosco aqui dessa conversa, manda sua pergunta aí no Facebook, deixa aí o seu comentário com a sua pergunta, a sua dúvida. Agora é a hora de tirar dúvida, hein? Depois não vai falar que a gente não falou aqui. Então vai lá, deixa a sua pergunta, a sua dúvida, que nós vamos colocar aqui para o doutor Orestes responder, tá bom? Doutor, agora todo mundo está usando álcool em gel como forma de se prevenir, né? Uma das, né? Isso é mesmo válido? Como é que é essa ação? Por que o álcool em gel? Existem outros produtos que podemos usar? O álcool gel, a base dele é o álcool medicinal, o álcool utilizado para a desinfecção, né? É o álcool de limpeza, não é aquele álcool mais forte para fazer churrasco, para acender fogo, não é esse álcool. Não é o álcool utilizado no combustível, como combustível de veículos. Sim. É um álcool medicinal que ele é utilizado como um antisséptico das mãos. Né? Mas também não é o único produto. O melhor produto, o mais simples de todos e mais barato é a água com sabão, água e sabonete. Que também funciona. Muito bem, é a higiene. Né? Porque a finalidade qual é? É que você, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, do escritório, onde quer que seja, às vezes você está um pouco distante de uma pia, do banheiro, para poder lavar a mão com água e sabonete. Mas em cima da sua mesa pode estar disponibilizado ali um frasquinho com álcool em gel que facilita. Você aplica na mão, esfrega um pouquinho, aquilo já cria uma antisepsia. Né? Ou seja, elimina a maior parte das bactérias e dos vírus que porventura estejam presentes aí na superfície das suas mãos. Que é o álcool medicinal que o senhor fala, é o álcool 70%? Exatamente. Né? Agora, existe esse álcool 70% líquido também, então esse também funciona? Funciona também. A diferença é que o álcool líquido, 70%, ele é mais utilizado para desinfecção de superfícies, para limpeza.
O gel, ele tem um potencial de agressão da pele e tal muito menor. Ele não desidrata tanto a pele, ele não causa uma ressequidão ou uma irritação da pele, diferente daquele que o álcool líquido pode causar para a pessoa que é mais sensível, né? A diferença basicamente é essa. Então vamos lá, agora vamos falar um pouquinho de como que se transmite, né? Quem pode pegar essa doença. Nós também temos aí preparado para você telas para você olhar e fixar na sua memória. Dá uma olhadinha aí na nossa primeira tela. Como se pega? Como se pega pelo ar. Pelo ar. Estou aqui conversando com o senhor. O senhor tem coronavírus? Eu já peguei? Como é que é isso? É o ar, o ambiente, olha lá, ó, tosse, espirro e fala. São coisas, né, bem... Exatamente. Basicamente é transmitido por gotículas de saliva, né, disseminadas quando nós falamos, tossimos ou espirramos. Só que como gotícula de saliva, ela é pesada. Então, uma distância de 1 a 2 metros de uma pessoa a outra, a tendência é que essa gotícula vá ao chão. Quando se fala de evitar aglomeração, é exatamente para evitar a grande proximidade das pessoas umas com as outras, o que poderia facilitar com que quem aqui está falando tossiu e espirrou, o outro na frente venha a inalar essas pequenas partículas. Lado, exatamente. Então, a importância de se manter uma determinada distância, né, a chamada distância higiênica, né, para que você evite a maior possibilidade de se contaminar com isso, né. Os indivíduos que têm que pertencem ao grupo de risco mais importante aí são os idosos, são as crianças pequenas e a gestante, né? Porque o sistema imunológico desses indivíduos, ele da criança e da gestante, está comprometido porque a criança ainda não o desenvolveu plenamente. Certo. Da gestante, porque ela está gerindo uma nova vida, ela está sofrendo um consumo no seu organismo. E do idoso, porque ele já passou pela vida e o sistema imunológico foi desgastado ao longo do tempo. Então, esses são os grupos de risco principais. Nós temos uma pergunta, uma participação no nosso Facebook. Vamos ver quem é que está aí participando conosco. A Rosa Maria. Drica pergunta para o Dr. Orestes se quem é pré-diabético e sofre com pressão alta corre o risco com o COVID-19. Ótima sua pergunta, Rosa Maria. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Inclusive, esse senhor que veio a falecer por conta, ele era diabético e tinha pressão alta. Isso interfere mesmo? Piora a situação? Sim, essas são chamadas comorbidades. São doenças crônicas, né, o diabetes, a hipertensão, né, que vem a comprometer, naturalmente, e acaba comprometendo. Como doenças crônicas, elas comprometem o sistema imunológico das pessoas. O indivíduo diabético, naturalmente, ele tem o mecanismo de funcionamento do seu sistema autoimune diminuído. Então, ele responde mais lentamente, ele tem mais dificuldade de enfrentar. O seu exército, os seus soldadinhos ali no sangue estão em número diminuídos, né? Não é que a diabetes tem alguma relação, né, com o coronavírus ou que a pressão alta, é o sistema da pessoa que fica debilitado. O sistema imunológico da pessoa. Aí você debilitado. Observa um indivíduo, né, com sobrepeso, com uma determinada idade, com hipertensão, com diabetes, uma doença no coração. Então, é uma situação onde o organismo desse indivíduo já é o sistema imunológico debilitado, deprimido naturalmente. E quando recebe uma infecção viral, tem uma dificuldade maior para poder se defender. Quanto em relação, nós temos uma pergunta aqui em relação aos animais de estimação. Existe essa troca? Eles podem transmitir o coronavírus? Ainda não está confirmado. Existem estudos acontecendo. Nós temos que lembrar que os primeiros casos dessa epidemia e agora pandemia, né, do coronavírus, a notícia tem alguns meses. Então, não houve sequer tempo hábil para que se criasse um estudo de literatura suficientemente atualizado para poder comprovar isso, né, a transmissão do animal, né, do animal doméstico para o humano. Até o momento não se tem essa confirmação. Certo. Nós vamos ficar atentos, né, doutora? A gente vai continuar conversando daqui a pouquinho, tá bom? Agora nós vamos fazer uma pausa